Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Mais de 30 pessoas já na expectativa de mais uma live do Corém Atualiza, não é? Eu tenho a honra hoje, eu estava conversando com os meus colegas antes de entrar em contato com os senhores, é bárbara a vivência de cada um, saibam cada um deles que aqui estão, e o professor Márcio, que vai conselheiro, que vai estar coordenando esses trabalhos, o orgulho que eu tenho. Eu tenho orgulho de todos os meus colegas que são da enfermagem, mas quem trabalha na terapia intensiva, eu tenho, talvez até seja um olhar de quem não conseguiu chegar até lá, né? Eu, como enfermeira assistencial, fui até a área cirúrgica, não consegui ser intensivista e, no fundo, eu tinha medo, né? Tenho que confessar. Então, hoje, aproveitem a vivência desses nossos colegas. Nós estamos aguardando o contato com o Hospital Rossio, dos colegas nossos que lá estão, não é? Em algum momento, eles devem entrar na live, não é? Mas nós estamos em casa, é uma conversa, é um momento especial para vocês escutarem um pouco do cotidiano, né? Tanto do enfermeiro quanto do técnico de enfermagem no enfrentamento da Covid em unidade de terapia intensiva. E para coordenar esses trabalhos, eu convido, então, o professor Márcio, doutor Márcio, né, também intensivista, estava na UTI de Covid do HC até mais ou menos, acho que uns 2 meses atrás, né, Márcio mais ou menos, e é professor na área de saúde mental, não é? Márcio, venha, para você assumir os trabalhos com muito orgulho e obrigada desde já aos meus colegas que aqui estão, tá bom? Então vamos lá, boa noite a todos os nossos colegas que estão nos acompanhando via Facebook, mais essa grande oportunidade de discussão sobre a nossa prática de enfermagem, e hoje nós temos essa honra, né, de poder compartilhar então a vivência dos nossos colegas que estão aí na frente, né, desse grande desafio de fazer, né, acontecer os cuidados intensivos a essas pessoas que estão necessitando, tão emergencial, dos nossos cuidados, né, de uma forma geral, em tantos leitos de UTI que nós temos no Brasil inteiro, e como não aqui em Curitiba, né, principalmente agora que estamos aí, né, na grande alta do nosso platô aí, dessa epidemia, e os nossos colegas estão aí trabalhando arduamente, fazendo, né, representar os enfermeiros, os técnicos, a enfermagem como si, nesse grande trabalho que tem sido desenvolvido. E hoje nós estamos aqui com os nossos colegas, o enfermeiro Leandro Lopes Ribeiro, que é coordenador lá da UTI Covid, do Hospital Trabalhador, do complexo, né, do Hospital Trabalhador. Também o Mário Vitório, que é técnico de enfermagem, sejam todos bem-vindos, também lá da UTI Covid do Hospital Trabalhador. Nós temos também 2 colegas que estavam prestes a participar, mas acreditamos que ainda durante essa live elas poderão entrar online para falar também das suas vivências. E esse é o tema que nos traz aqui para fazer essa discussão, né? Como tem sido o cotidiano, como tem sido a vivência, né, dos nossos colegas da enfermagem numa unidade de terapia intensiva frente a essa questão dessa pandemia, né? Porque prática intensivista todos nós temos, mas nós fomos lançados a um grande desafio de partilhar de cuidado junto com uma equipe de algo que é extremamente novo, né? Que ainda não se tem o conhecimento de toda a grandiosidade dessa pandemia e dos efeitos que essa doença tem trazido a esses pacientes, né? Tanto nas questões físicas, quanto na própria estruturação dos serviços de saúde para o atendimento dessas pessoas. E hoje nós temos essa oportunidade, então, né, de discutirmos, né, como a equipe de enfermagem tem enfrentado tudo isso, né, quais são os grandes desafios no cuidado, nas estratégias para organização do próprio processo de trabalho da equipe de enfermagem, como que nós temos enfrentado todas as realidades que são nos colocadas, né, frente a toda essa situação que não tem só atingido nós aqui em Curitiba, mas no Paraná, no Brasil e no mundo, né? Então,
fiquem à vontade, né? Vou passar já para o Leandro. Leandro, então, conte para a gente como tem sido o cotidiano, né? Principalmente você que tem se colocado como coordenador dessa UTI, como tem sido essas questões, não somente da questão assistencial propriamente dita, mas também do grande desafio de estruturar um corpo de enfermagem com qualidade e com capacidade para esse enfrentamento. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado professor Samantha Russo, obrigado a todo mundo que ao Complexo Hospitalar do Trabalhador que me propôs me deu esse convite, né? É muito importante esse momento para todos nós, né? Para nós enfermeiros, para nós profissionais da área da saúde, para nós técnicos também. Como você falou no começo, né? Como enfrentar essa pandemia, né? Esse cenário. Inicialmente, esse cenário ele é muito desconhecido para nós, né? Foi muito difícil a gente trabalhar com algo que a gente nunca viu. Então, nós tivemos que montar equipes, tanto multiprofissional, com todos os nossos membros, não só a parte de gerência, não só a parte de direção, sim com toda a parte assistencial, para também montar um fluxo, né, que fizesse com que todos nós tivéssemos seguranças para trabalhar, né? O maior problema, eu acho que hoje do Covid, inicialmente do Covid, era o que vinha, né? Será que nós vamos nos contaminar? Será que a gente vai ter algum problema? Vai ter baixas, né? Como tu me fala, né? Na enfermagem, né? Então essa estruturação inicial foi bem complexa, porque a gente brincava que em 20 minutos tudo pode mudar e toda hora mudava as informações, né? Nós tivemos várias reuniões, reformulamos várias vezes a paramentação, a desparamentação, onde ficava a parte de área quente, área fria, como a gente ia fazer. Então, assim, inicialmente foi muito complexo, foi muito estudado, a gente discutiu muito em relação a isso, para proteger todos os profissionais, né, dessa pandemia, desse coronavírus, né, do Covid, que a gente não sabia até onde a gente podia ter essa segurança ou não. Claro que depois veio a parte da própria doença, né, onde a gente começou a internar os pacientes, que realmente ela tem um poder de acometer o paciente pulmonar, né, e fazer com que o paciente fique grave mesmo. E realmente é um paciente de UTI, é um paciente grave, um paciente que tem uma comorbidade muito grande, são pacientes que ficam pronados várias horas, né. E a prona, propriamente dita, na assistência, ela é um complexo, é um computador de assistência, né? E todos os dias foi uma novidade, assim como todos os dias está sendo, né? Todo dia nós temos uma novidade, encaramos várias dificuldades, né? Também por alguns profissionais contaminando, né? Tendo que ficar afastado, né? Já tem profissionais que já foram óbitos, né? Já viu em outras instituições, né? Não está sendo fácil esse enfrentamento. Né? Cada dia a gente está aprendendo algo novo. Isso. Diante, assim, né, então, dessa perspectiva ou desse primeiro impacto, né, que esse enfrentamento ou essa pandemia trouxe para os profissionais, na tua visão, Mário, como técnico de enfermagem, né, onde também colabora com essas estratégias de organização do trabalho, mas como que foi tua visão no momento em que você se depara com uma nova clientela, com uma nova situação, com um novo processo de trabalho? Como que você vivenciou tudo isso a partir, então, desse impacto, né, que... Então, de antemão, Leandro, né, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, agradeço pela oportunidade, agradeço ao Complexo também HT e ao coordenador pelo convite, diretamente. A nossa dificuldade inicial, como o Leandro bem disse, nós não tivemos um protocolo inicial, né? A gente foi criando e elaborando protocolos até nós chegar num bem comum de paramentação e desparamentação, que era o nosso foco inicial, e evitar essa contaminação com os funcionários. No nosso dia a dia, mudou a UTI, realmente, a UTI que nós vivenciávamos perto da que a gente vivencia hoje, durante a pandemia, ela tem mudado muito a nossa rotina.
é difícil a gente falar sobre rotina onde a gente não tem protocolos ainda. Então... Vocês falarem, né? Vai ficar mais alto, tá? É começar do nada, né? Meu Deus do céu. Eu vou trabalhar porque é tudo novo, né? Não tem nem muito ainda o que falar, mas assim, no nosso dia a dia a gente nota, até com os colegas, os próprios colegas mesmo, a dificuldade do enfrentamento. Tanto na parte física, né? Porque é cansativo demais para nós que estamos ali na linha de frente, bem na... Essa questão, então, que além do próprio cuidado, né, você se deparar com novas rotinas, né, com um olhar totalmente diferenciado e ainda a preocupação, né, do se contaminar, que é um grande problema que tudo isso tem ocasionado na prática do trabalho da equipe de enfermagem. Tá certo, nós já estamos então com as nossas duas colegas lá do Hospital do Rossio. Então, se aproximar. Sim. Cassiana, né? Cassiana da Luz e a enfermeira Daiane Neves. Só vou pedir para que vocês tentem chegar mais próximas uma da outra para vocês aparecerem juntas, né? Ou pelo menos uma aparece depois a outra. Então sejam todas bem-vindas. As duas colegas lá do Hospital do Rossio. Nós já iniciamos aqui a nossa discussão e nesse primeiro momento, além da apresentação, os colegas já estão aqui, eu lancei também, né, esse questionamento, como que tem sido a vivência deles, né, diante então dessa nova perspectiva do trabalho da equipe de enfermagem, principalmente unidade de terapia intensiva, e gostaríamos de aproveitar que já estão aí conosco, para vocês também contarem para nós como tem sido essa vivência, né, de vocês aí diante desse enfrentamento, né, numa nova perspectiva de cuidado, que é o cuidado intensivo agora, esses pacientes né, com comprometimento mais grave devido à Covid, que estão aí nas UTIs, né, aqui de Curitiba e do Paraná. Eu não sei quem está falando aí, se é a Cassiana, nós não estamos ouvindo vocês, provavelmente o microfone de vocês não está aberto. Abriu. Agora, tá ligado agora? Tá, só estamos vendo a metade de cada uma de vocês. Então vamos lá, quem puder... Isso, perfeito, vamos lá. Você é a... Cassiana. Olá, Cassiana, seja bem-vinda. Bem, obrigada. Então, Cassiana, técnica de enfermagem e também está atuando em UTI aí no hospital. Não tem Covid, no hospital. Eu acho que do Rossio. Do Rossio, perfeito. Tudo muito novo para a gente, né? A doença é nova, os pacientes são diferentes. Eu acho que o cuidado tem que ser um pouquinho diferenciado também, né? E cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova. Cada dia tem uma situação diferente e é um aprendizado todo dia. Importante ter mais, apontar assim, as vulnerabilidades, né? E as potencialidades. Sim, potencialidades eles já têm pela escolha do próprio espaço, né? Que reforcem isso, né? Diante dessas dificuldades, Cassiana, é muito, muito importante, a presidente relembrou aqui, de que possa salientar, então, né, as dificuldades, as limitações, né, que cada profissional tem encontrado no seu dia a dia, mas também as potencialidades, né? O que a equipe de enfermagem tem conseguido avançar em termos de conhecimento e de práticas novas, né? O que a enfermagem tem conseguido nesse tempo organizar o processo de trabalho para se dar uma qualidade ao cuidado que tem sido prestado. Sim, eu acho que tem uma série de coisas novas que a gente tem aprendido, né? E até questão, às vezes, de pronar o paciente, coisa que a gente não tinha o hábito de fazer com certa frequência, a gente vai aprendendo e cada dia a gente vai tendo mais prática nisso, né? E o cuidado mesmo no geral, né? Os pacientes são mais graves e a gente aprende a cuidar melhor desses pacientes, né? Atender melhor, ter mais atenção, mais cuidado. Perfeito.
E a nossa colega, então, a Daiane, que é enfermeira, coordenadora da UTI do Hospital do Rossio, está conosco também. E já ouvimos aqui o nosso colega, que também é coordenador de UTI aqui do Complexo do Hospital do Trabalhador, já falou sobre o grande desafio que ele teve no início, né, do atendimento dos pacientes, além de organizar propriamente cuidado, organizar também a estrutura do serviço e a estrutura da UTI para o atendimento desses pacientes, né? Gostaríamos então que você complementasse ou reafirmasse, né, a sua vivência diante de tudo isso como coordenadora de UTI. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Daiana, e assim, para nós, eu acredito que a maior dificuldade mesmo foi na questão de trabalhar com a equipe, a aceitação de estar no setor Covid, até porque, por ser uma doença nova, ela comete, pessoas que já têm algum tipo de comorbidade. Antigamente na UTI nós tínhamos muitos profissionais que têm várias patologias e que não podem estar atuando na linha de frente do Covid. Então, para esses profissionais foi muito difícil ter que sair da UTI. Muitas gestantes que nós também tivemos que afastar do setor, já algo que já deveria ser, né, antes do Covid, mas que agora com o Covid a gente teve que tirar do setor, então nós tivemos que reestruturar toda uma equipe para estar atendendo o setor Covid com um número reduzido. Porque como que você vai fazer contratação nova de funcionários que não têm experiência para trabalhar com pacientes graves? Não dá. Então, nós tivemos que remanejar funcionários de outros setores, incluir no nosso setor, dar treinamentos para esses funcionários, organizar toda a estrutura, fluxos novos, protocolos novos, muitas técnicas diferentes. Como a Cassiana falou, a pronação, a gente já fazia isso dentro da UTI, mas não com a frequência que faz hoje. Então, teve-se que criar um protocolo único de pronação. Não, eu prono assim, você prona de outro jeito. Não. Um protocolo onde toda UTI tem que seguir para pronar o paciente. Intubação. A intubação é diferente. A gente não vai intubar como a gente intubava anteriormente. Então, treinar toda a equipe para intubação, as medicações não são as mesmas, os pacientes não sedam como sedavam antes. Então, a gente teve que enfrentar essa dificuldade do novo, enfrentar o nosso medo e nos capacitar para esse trabalho novo. E, assim, a equipe sempre se mobilizou e aceitou. Foram poucas as pessoas, algumas funcionárias que tiveram alguns surtos, né? Mas eu tenho meu filho pequeno em casa, eu tenho meu avô que mora comigo, mas todos enfrentaram esse medo e encararam esse desafio. Eu acredito que isso que foi com que a gente conseguiu conquistar as vitórias que nós tivemos até hoje. Então, assim, no começo a gente imaginou que seriam óbitos em massa, e não foi assim. O paciente chegou extremamente grave, 14, 17 dias de tubo, e muito difícil, pronando todo dia, supinando, e o paciente conseguiu sair da ventilação mecânica, foi de alta, sem sequelas neurológicas, sem sequelas físicas. Então, para nós, é uma vitória imensa ver isso acontecer. E a velocidade com que tudo aconteceu. Inicialmente, 5 boxes, 10 boxes, depois 52 leitos de UTI. E depois a outra UTI abrindo, e mais outra UTI abrindo. Então, no total de 130 leitos de UTI. Então, para nós foi um desafio imenso, mas que nós conseguimos vencer. Perfeito. Foi bastante importante, Daiane, você trazer essa visão da própria questão, né, da adaptação, né, que se tem das técnicas que já se utilizavam dentro do cuidado intensivo e agora direcionado especificamente para esse paciente. E a gente já tem uma pergunta de um colega que está nos acompanhando no Facebook, que é o Cleberson Carvalho. Ele gostaria de saber de vocês, né, quanto tempo os pacientes têm ficado em posição prona. E, complementando ainda essa questão que ele está trazendo, também, né, quais são as medidas que vocês têm utilizado, porque, lógico, um paciente, dependendo da sua comorbidade, até do seu peso, né, dependendo do tempo que ele fica pronado, o risco dele ter, né, lesões por pressão, lesões inclusive graves, né,
é muito grande, né? E o que vocês têm se utilizado de estratégias para diminuir esses riscos? Haja visto que você acabou de falar que o paciente ficou muito tempo, né, pronado, entubado, ventilação mecânica, mas saiu sem nenhuma sequela, principalmente com questões de lesões de pele. Sim, essa é uma questão que para nós, né, no início foi um desafio muito grande, até porque tem alguns pacientes que necessitavam ficar 18 horas pronado, né? Então, o que acontece? O tempo da prona vai ser de acordo com a melhora dele durante o dia. Então, ou durante a noite, né? Vai coletar a gasometria e conforme vier o resultado da gasometria, se a relação do paciente melhorou, a gente já vai supinar ele. Agora, se a relação do paciente continuar baixa, ele vai ter que continuar pronado. Então, as medidas que a gente usa, né, de prevenção hoje na UTI são placas de hidrocoloide na face, nas orelhas, coxins que foram produzidos aqui no hospital mesmo, para o rosto dos pacientes, coxim nas pernas, nos braços. Então, a gente vai continuar a mudança de decúbito do paciente pronado igual era o outro paciente supinado. A diferença é que a gente vai mudar ele de posição, né? Fazer a mudança de decúbito de uma maneira diferente, que é o quê? Braços, pernas e o rosto. Então, a Cassiana, que está aqui, ela pode até complementar a minha fala, porque ela faz isso o tempo todo ali dentro da UTI. Então, a gente já tem esse cuidado de estar colocando placas de hidrocoloide no rosto dos pacientes e que isso ajudou em muito. Depois que foram criados os coxins também para não ter as lesões no olho, lesões no nariz, lesões na boca, enfim, porque o paciente fica muito tempo pronado. Então, a gente tem que ter essa consciência que a mudança de decúbito continua igual. Tem que fazer a decúbitação no rosto, nos braços, nas pernas, até no quadril, para não lesionar, porque senão a lesão que antes era no dorso, na sacra, calcâneos, ela vai acontecer no tórax do paciente, ela vai acontecer na orelha do paciente, no nariz do paciente, né? Então, não que nenhum paciente não fez um flictena ou uma hiperemia. Aconteceu, claro, até porque são vários dias pronados, mas não algo que seja assustador ou que a gente não vai ter que devolver esse paciente para a família inteiro lesionado, né? É algo que a gente consegue tratar dentro da UTI mesmo e o paciente consegue sair com a pele íntegra da UTI. Então, é algo que a gente teve que aprender no decorrer do dia, aprendendo com os nossos erros, justamente por isso, porque nenhum paciente ficava 18 horas pronado e a gente teve que viver com essa realidade e adaptar o que nós tínhamos em mãos. Até porque para comprar coisas nesse momento é muito difícil, porque não chega ou demora demais. Então, a gente teve que adaptar materiais, adaptar técnicas e que deu super certo. Que bacana. Eu sempre carrego comigo, né, um dilema do meu tempo de mais de 10 anos em terapia intensiva, de que a enfermagem sempre tem que mostrar o que é feito dentro da terapia intensiva. Porque um paciente, uma vez ele entrou dentro de uma UTI sem uma infecção, se ele sai sem infecção, ele acaba não percebendo que teve uma equipe de enfermagem aguerrida, né, para se ocupar de todas as estratégias de prevenção de infecção cruzada para que ele saísse daquela forma. Assim como os pacientes que entram sem nenhuma lesão e quando eles saem sem lesão nenhuma, eles não percebem, porque se eu entrei sem, é lógico, é mais natural que eu saia sem. Mas dos riscos que a terapia intensiva, felizmente, traz, né, para se produzir isso. Então, você trazendo essas informações, ela coaduna, né, e fortifica esse pensamento, que é tão importante que nós mostramos para as pessoas o quanto a gente tem de trabalho para que realmente aqueles pacientes possam sair, né, numa condição de integridade cutânea, né, ou sem infecção secundária por infecção hospitalar ou coisas desse tipo. E isso é extremamente importante, né? Eu vou passar aqui então para o Leandro. Leandro, aproveitando nessa deixa que a Daiane nos trouxe, como que vocês têm trabalhado, então, nessas estratégias de prona de paciente, né, de estratégias de cuidado para que essa prona não traga uma condição piorada para o paciente, principalmente, como a Daiane falou, produção de lesões de pele? Sim, até a Daiane falando que nós aprendemos muito, né, com o novo, né? Nós já, no Hospital do Trabalhador, nós já tivemos muitos pacientes com prona, tivemos bastante paciente com síndrome da angústia respiratória aguda. Então, a gente, claro que não com 18 horas, 36 horas de prona, né? Às vezes o paciente fica 36 horas ou 18 horas de prona, ele supina,
e em 90 fica 2 horas, né? Tem que pronar de novo e fica mais 24, 36, 72 horas pronado, né? Isso depende do grau de complexidade do paciente, né, nos exames. Inicialmente nós fizemos coxins, cada instituição tem a sua característica, né? Inicialmente nós começamos a fazer coxins e fomos mudando de dúvida, assim como é o paciente supinado, né? O paciente que não está em prona. Hoje nós temos, todos os leitos, nós temos colchões pneumáticos, então a gente tem essa facilidade dessa utilização, e ele facilita, ele ajuda muito a diminuir essas lesões, né? Cutâneas, né? Ele é pronado com posição de nadador, né? Como no protocolo, e ele é feito a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, né? E se necessário até mais, dependendo da pele do paciente. Claro que cada paciente tem ninguém igual a ninguém, cada paciente, todo mundo tem uma pele, uns mais sensíveis, outros menos sensíveis, né? Tem pacientes que abrem lesões assim em questão de horas, né? Em 1 hora vai abrir lesão. Então a gente tem esse cuidado de fazer o exame físico, de identificar, fazer com que todos os profissionais, todos os enfermeiros façam o exame físico, façam essa observação, façam uma prescrição adequada, façam os diagnósticos adequados, e tenham esse cuidado para fazer essa mudança de decúbito conforme a necessidade de cada paciente, né? Claro que em algum momento alguns pacientes são tão graves que você não consegue ter essa mobilização assim como a gente gostaria, né? Existe isso. Às vezes a gente pega paciente com 100 ml de noradrenalina, juntamente com vasopressina dobrada a 24 ml/hora, que são doses acima do que a gente espera, né? E que muitas vezes a gente não consegue ter esse manejo desse paciente de mobilização tão fielmente, né? Como é na prescrição, né? Mas a gente avalia cada caso e a gente está tendo bons resultados, sabe? Como a gente tem os colchões pneumáticos, a gente tem uma equipe com muita experiência, já com os pacientes que trabalhavam com o hospital de reabilitação. O Mário trabalhava com paciente, eu e o Mário trabalhávamos no hospital trabalhador, que era com trauma, né? Com bastante lesões, com pacientes graves. E isso nos trouxe, essa experiência nos trouxe essa condição de poder fazer uma avaliação mais adequada nesses pacientes de Covid, né? Por mais que eles sejam pacientes que a gente não sabia como eles iriam vir clinicamente para a gente gente conseguiu trabalhar isso de uma forma até consistente, até benéfica para o paciente. Não tivemos tantos problemas para esse assunto. Isso é ótimo. Então veja, né, tanto o Leandro quanto a Daiane trazem então essa perspectiva, né, desse cuidado e de uma necessidade maior de produção, inclusive de insumos, né, para você produzir, questão de coxins, questão da aplicação das placas de hidrocoloide, como a Daiane falou, né, que são tão importantes para a prevenção dessas lesões que os pacientes porventura possam vir adquirir. Então eu quero perguntar agora para os colegas que estão mais diretamente com o cuidado, né, tanto o Mário quanto a Cassiane, como que vocês têm percebido, né, o Mário representando um hospital público, né, a Cassiane um hospital privado, mas como que tem sido a visão, porque essa é uma pergunta que está vindo lá dos nossos colegas que estão assistindo, Ezequiel Siqueira, como que estão os insumos, né, diversos aí para o cuidado, principalmente, né, para esses especificamente aí, para esse tipo de cuidado aí da prevenção de lesões dos pacientes, que são insumos, além de caros, né, insumos também que precisam de uma grande quantidade, como a Daiane falou, olha a quantidade de placas que precisam ser distribuídas ao longo do corpo de um único paciente, né, e que está lá necessitando ficar por tantas horas pronado. Então, tendo em vista ali o nosso trabalho, né, com paciente prona, voltando ali falando sobre a quantidade de tempo que o paciente fica, depende muito da gasometria, né, Leandro, quanto tempo ele vai ficar. Isso. Tem paciente que fica mínimo tempo, tem uma boa recuperação, tem paciente que precisa ficar um pouquinho mais, até 36 horas, que já chegou a ficar. A parte supina do paciente, ele é feito também de acordo com a gasometria, além das necessidades que tem que ser feito com o paciente. Tem muitos pacientes ali que a gente precisa mudar ele porque ele precisa da higiene pessoal do paciente, né? Desde para evitar a PAV, né? Precisamos supinar o paciente para fazer a higiene oral do paciente. Isso é fundamental também para evitar a infecção de pulmão ali, que é a PAV. Então, supina o paciente, realizou a higiene do paciente, daí volta, prona o paciente, então está bem constante.
Na questão dos insumos ali, a nossa dificuldade inicial era adaptar o colchim, os coxins de tórax e pelve, e o coxim de face. Então ali a gente criou os coxins ali que se adaptou bem ao paciente, até mesmo deixando a entrada ali para o tubo, né, o paciente entubado, pronar o paciente fazer aquela mudança de decúbito, lateralizar a cabeça e os braços, né, então atrapalha bastante. O Leandro ali elaborou nesse colchim, foi bem utilizado e bem aceito pela equipe. Nos demais ali, o que eu posso falar ali da questão de insumo ali? Não tem falta desse material? Não, porque é tudo adaptado, né? A gente usa bastante adaptação, né, na nossa área. Nas questões dos coxins. Na questão dos coxins, claro. Os demais, né? E os demais insumos ali, o que tem faltado foi a questão de medicamento, né? Da Fenta, né? Que aí começaram a usar começaram a usar bastante a morfina, né? Mas agora veio as Fenta, né? Eu vou voltar a aplicar as medicações. Então, Que bom. Ótimo. E Cassiana, então fala pra gente aí, como que vocês estão, então, se arrumando com essas questões. O importante, que eu, assim, fico extremamente satisfeito, né, porque tanto na voz lá da Daiane, quanto do Leandro, e agora pelo próprio Mário, falando, né, a gente adaptou, a gente criou, então, quer dizer, novamente a enfermagem, protagonizando criação de situações novas, né? Então nós temos uma situação nova de um cuidado e a enfermagem fazendo, né, a sua adaptação e a sua arte, né? A enfermagem, ela se caracteriza pela arte justamente por poder se adaptar a essas novas realidades e sempre dar, né, uma resposta a essas necessidades que o paciente tem. Então fala para nós como que tem sido essa vivência aí em questão dos insumos aí no Hospital do Rossio. Como você falou, assim, a gente tem que se adaptar. Os pacientes estão diferentes, né? O quadro dos pacientes é diferente, a gravidade é diferente e tem que se adaptar conforme a necessidade de cada paciente. Mas a questão até, a gente falou muito da prona, né? Tem que ser os coxins, hidrocoloide, hidratação de pele, mas tudo isso a gente sempre consegue fazer direitinho, né? Às vezes a quantidade de pacientes às vezes aumenta um pouquinho também, mas mesmo assim sempre dá um jeitinho. Como você falou, a enfermagem sempre tem que criar, a gente adapta, a gente sempre consegue se organizar e fazer tudo certinho. Faz o coxinho com alguma coisa que consegue, uma coberta, alguma coisa. Aqui no Rossio a gente tem também, que nem para pôr no rosto, a gente tem um coxinho que foi feito aqui, o pessoal aqui do hospital fez, bem interessante para proteger o rosto, para não fazer lesão, de silicone, é bem prático, né? Mas é isso, hidratação da pele, colchão diário, colchão pneumático também que a gente tem no hospital, né? Praticamente todos os pacientes têm. E não só às vezes o paciente que está pronado, né? Mas o paciente que às vezes está entubado e está supinado também tem que ter os coxins, tem que ter alguma coisa para fazer uma mudança de decúbito adequada. A gente sempre dá um jeito. Paciente acordado também, que às vezes não consegue se mobilizar sozinho também. Mas aqui a gente sempre consegue organizar direito, mesmo com um número de pacientes bem grande, mas sempre funciona direito. Bom, vamos passar para uma nova questão. A Daiane, quando ela falou sobre o grande desafio, né, inicial, ela falou, né, sobre as questões de afastamento de alguns profissionais de enfermagem, a inclusão de novos profissionais dentro da realidade de UTI, né, um número reduzido, e a situação que talvez seja mais complicada é de você ter que contratar ou trazer profissionais para dentro de uma UTI sem experiência. E como fazer, né, para treinar, mas você dá um certo conhecimento, mas vai faltar a habilidade. Como vocês, né, tanto o Leandro quanto a Daiane, coordenadores de UTI, têm trabalhado com isso, com essa grande dificuldade para poder, então, ter um profissional capacitado trabalhando dentro dessas UTIs? Vou começar aqui com o Leandro. Olha, nós tivemos inicialmente, como eu falei, uma capacitação de todos os profissionais da área de saúde, do hospital, né? A gente estava, os técnicos, enfermeiros, e isso nos deu know-how, né? Isso nos deu
uma certa material para que todos os profissionais que a gente contratasse futuramente já fosse um pouco mais brando, né? Que conseguisse trabalhar com esses profissionais de uma forma mais linear, de uma forma mais concisa, né? A gente conseguisse já implementar algo que fosse único, né? Inicialmente era difícil porque a gente passava uma informação, daqui a pouco mudava, daí a gente tinha que reformular, aí passava para toda a equipe. Daqui a 2, 3 dias, mudava de novo. Aí a gente tinha que passar novamente, fazer um novo protocolo, fazer uma nova abordagem, passar de novo para a equipe. Quando a gente conseguiu, ao passar do tempo, nós fizemos com que isso fosse até o nosso conhecimento aí do Covid, a nossa experiência com o Covid fez com que a gente apropriando de tudo isso, e as informações vieram e nós conseguimos montar um produto, né, uma aula, né, um material para que esses profissionais que estão vindo agora novos, né, ou por alguma demissão, ou por afastamento, né, que a gente conseguisse contratar e já treinar de uma forma mais assertiva. Né, eles conseguem já entrar no hospital com uma informação só. Né, sofreram aqueles que estavam com a gente no início, que toda hora a gente colocava uma aula diferente, uma informação diferente. E nós também, isso foi bom para nós no sentido de aprendizado, né, e as mudanças geram conflitos, mas nesse caso aí foi uma coisa muito boa para nós. E os profissionais que estão vindo agora, eu acho que eles estão conseguindo ter um pouco mais de seguir um caminho só, e eles conseguem ter essa noção melhor, né? Eles conseguem aprender mais fácil, né? Porque existe o apoio técnico dos outros profissionais que já estão ali na área, já estão atuando, para dar o suporte para um profissional novo, né? Para um profissional que está entrando nesse momento. Hoje é muito mais fácil isso. E você tem visto que tem uma efetividade dentro dessa estratégia, treina e põe na prática junto com... Sim, tá todo mundo alinhado. Tá alinhado, tá todo mundo alinhado. Muita rotatividade, Leandro? Não. No nosso caso ali, não. Nós estamos tendo tanta rotatividade, não. Todos os que nós estamos até agora, praticamente zero. Mas quem está entrando de novo agora já está encontrando já uma equipe que está um pouquinho mais assertiva, mais preparada. Se sente mais seguro também, né? Acontece muito em outros hospitais, tem hospitais novos que estão abrindo, de pegar profissionais que não têm experiência, e eles se deparar com um paciente gravíssimo, né, que é o Covid, e agora, né? O que eu faço? Né? O colega que também não tem experiência, um outro colega que não tem experiência, e com um só que tem experiência para tentar passar para todo mundo, isso é muito difícil. Né? Isso é uma estratégia de gestão. Eu acho que os gestores têm que montar uma estratégia de treinamento, conjuntamente com a CCH, educação continuada, para poder fazer um trabalho voltado ao treinamento específico na assistência, né? Daí a gente fala em educação continuada, hoje não é mais a educação continuada que a gente tem que fazer, é a educação no trabalho, né? Educação à beira-leito. Eu sou muito a favor disso, né? Educação à beira-leito. Meu lema é esse, né? Vocês têm uma dificuldade, vamos lá, na beira do leito, nós vamos eu vou passar uma aula para vocês ali, junto com vocês, vamos ensinar tudo que tem que ser no leito. Eu acho que a absorção da informação é melhor, eles aprendem muito mais, eles fixam muito mais. E as dificuldades, elas são bem pontuais, né? Então fica mais fácil aprimorar, mais fácil levar ao beira-leito, quando a dificuldade ela é pontual. Aprende melhor. Perfeito. Tayane, como que tem sido, então, né, essa forma de trabalho para conseguir coordenar, né, uma equipe, porque provavelmente a tua equipe aí deva ser a maior equipe, né, do estado do Paraná. Já visto que você está aí com um número maior de leitos, né, de qualquer outro hospital do Paraná. Então, para nós aqui no Rossio, que, como você mesmo disse, a nossa realidade é bem diferente de qualquer outro hospital, porque uma UTI com 52 leitos, colaborador que tem a capacidade, habilidade técnica para trabalhar no COVID diário, para mim é um desafio gigantesco, porque todo dia é um colaborador novo que se afasta porque está positivo COVID, porque está com suspeita de COVID. Então, 2, 3 técnicos ausentes no plantão, para mim é muito.
muito mesmo, eu não posso ter essa ausência no plantão. Então, para mim, como coordenadora do setor, o enfermeiro supervisor foi mais fácil passar assim, as técnicas e mais fácil de você manter no setor, porque todos já trabalhavam no setor de terapia intensiva. Então, a equipe de enfermeiros não faltou, não tive problema. Agora, o técnico de enfermagem, gente, o técnico de enfermagem, que é o coração da UTI, ele faz muita falta dentro do setor, se faltar. Porque eu não consigo, por exemplo, 5 técnicos de enfermagem do dia para a noite. Mas um enfermeiro pode, do ímpar, pode vir no plantão par para cobrir uma ausência, cobrir um atestado. Então, a gente vai trabalhar com banco de horas, vai trabalhar com plantão extra. Então, algo que a gente teve que adaptar aqui, porém, o técnico de enfermagem, a gente não consegue 5 profissionais do dia para a noite, da noite para o dia. Então, o técnico de enfermagem foi o mais difícil, assim, para a gente conseguir completar mesmo a equipe. Porque, como eu disse, eu tinha uma equipe já completa, todo mundo já estava com a habilidade técnica para trabalhar, porém, inicialmente tivemos que afastar alguns. No começo, que eram poucos leitos de UTI, teoricamente sobravam técnicos, porque cada técnico podia ficar com um paciente. Então, isso fez com que a equipe que ficou tivesse, assim, nossa, tempo suficiente para fazer tudo o que precisava. Com o aumento do número de leitos, já foi ficando 2 para cada um, né? E daí, da onde vai tirar profissional habilitado para trabalhar com paciente de Covid? Então, a gente teve que fazer dentro do próprio hospital remanejo de funcionários, trazer funcionários de outras UTIs para a UTI Lages, eles se habituarem à nova rotina, porém, depois que abriu a outra UTI, esses funcionários que vinham remanejados tiveram que voltar para o seu setor de origem. Eles já estavam habituados com a rotina do Covid. Só que o que faltou no meu setor? Então, aí que nós começamos a implantar os colaboradores novos, que, né, estariam iniciando na carreira da enfermagem, iniciando no setor Covid. E quem, de fato, conseguiu, né, estar ali junto, dando suporte que foi preciso mesmo, sempre vai ser aquele colaborador mais experiente. É ele, junto comigo, que a gente vai ter que dar todo o suporte para esse novo que está entrando. Como o colega falou ali, o coordenador, realmente, os novos que estão entrando, pelo menos aqui, nenhum está morrendo de medo, não quer fazer o serviço, estão entrando com garra, com disposição. Como encontraram a equipe já totalmente habilitada para o setor Covid, eles tiveram mais segurança. Que nem a Cassiana mesmo, ela já, nesse momento de setor Covid novo, na unidade que ela se encontrava, entraram 3 funcionárias novas, que ela ajudou diretamente no treinamento dessas colaboradoras, dando todo o apoio necessário, e hoje, com menos de 2 meses, são funcionários que estão desenvolvendo muito bem o trabalho dentro da UTI. Mesmo inicialmente não tendo experiência, porém, foi uma entrada gradativa. Se tivesse entrado muitos colaboradores sem experiência desde o início, com certeza a gente não teria o resultado que a gente tem hoje. Como nós conseguimos, primeiramente, remanejos, e esses remanejos já aprenderam a trabalhar no setor Covid, quando as outras UTIs foram abertas, eles já tinham uma noção, já tinham um pouco de experiência, já sabiam atuar. Os novos colaboradores que foram chegando e foram, né, aprendendo, foram treinados, foram a CCIH junto com a UTI, deu todo o apoio, todo o suporte para o colaborador chegando, então ele não se assustou, porque todo mundo no começo se assustou muito. Ai, meu Deus, vai ter EPI para todo mundo? Vai ter máscara para todo mundo? Vai ter macacão para todo mundo? Face shield? E graças a Deus nada faltou. Tem macacão para todo mundo, tem máscara para todo mundo, tem face shield para todo mundo. Então, isso faz com que o colaborador entre no setor Covid com segurança para trabalhar. Ele sabe que se ele seguir o protocolo certo, se ele usar a EPI corretamente, ele não vai se infectar dentro da UTI. Então, a partir do momento que virou uma transmissão comunitária, as pessoas tiveram mais segurança de saber que dentro do hospital nós estamos protegidos e que, de fato, quem se contaminou, não tem como saber se foi no hospital ou se foi naquela ida no mercado, se foi alguém da casa que trouxe, porque inicialmente o medo de todos era se contaminar ali no cuidado com o paciente. Aí, quando todo mundo viu que tinha macacão, tinha face shield,
tinha a bota, se quiser usar a bota, usar o crocs, eles tiveram muita segurança para trabalhar. Então, foi isso que eu senti quando a gente iniciou o atendimento no Covid, quando a gente passou todos os fluxos. O que eu senti em toda a equipe era o medo de não ter EPI, de ter que ser obrigado a trabalhar desprotegido. A partir do momento que todo mundo viu que não acabou o EPI, que o EPI é eficaz, que tem um fluxo correto, que funciona, isso deu segurança, eles trabalharam mais tranquilos e isso fez com que os novos chegassem e vissem que ninguém ali dentro estava com medo, eles também tiveram segurança e conseguiram aprender. Aquela que está do lado, que não fez pergunta, né? Mediante isso, que primeiro que orgulho, viu, Dai? Eu não tinha te visto antes, a minha avó está aqui do ladinho. Um prazer imenso, obrigada por terem aceito ambas o convite. Mas aí a pergunta que não quer calar, e pior que pior não, melhor que é da área do Márcio, como fica a saúde mental desses nossos trabalhadores frente a tudo isso que vocês falaram, né? O desafio, o medo de não ter IPI, o medo de não dar conta, o medo. Como fica essa questão da saúde mental dos nossos colegas, Leandro e Dai? Você quer uma pergunta para um especialista mas ele em saúde mental, né? Poxa vida. Por aí também depois reforça, né? Aproveitando então, né, essa pergunta que a presidente trouxe, algo tão especial realmente, né? Então é lançado para vocês que estão lá no dia a dia, né? Qual é o enfrentamento que vocês têm tido nessas questões psíquicas e emocionais, né? Trabalhando numa UTI nesse enfrentamento, com o risco de se contaminar, né? Enfim, né? Como vocês têm enfrentado essa questão? Então, essa daí eu posso falar por mim, que bem no início da pandemia eu tive um caso na família, meu filho positivou. Teu filho? Meu filho positivou em abril. Então ficou naquela apreensão. Minha esposa é da área da saúde e a gente trabalha numa UTI que é referência. Quem foi que levou? Foi eu, foi a esposa. E aquela pressão psicológica realmente aconteceu. Então, quando a gente fala assim, vamos trabalhar com Covid, tá, mas nós estamos suscetíveis também a pegar o Covid, o ambiente de trabalho, ou seja, no trajeto, como foi falado. Daí quando meu filho levando no hospital, fizeram o teste, deu positivo. O que fazer, né? No momento ali, até o Leandro presenciou ali, que foi a minha saída ali, que eu saí bem abalado, saí emocionado, chorando ali. Eu choro até agora de falar. Emociona, né? Até que eu e minha esposa fizemos o resultado, fizemos os testes, deu negativo para nós, daí, não aconteceu aqui, não foi daqui. Então, sinal que nós estamos se paramentando, nós estamos se protegendo bem no ambiente de trabalho. Então, da onde que veio? Então, até a gente achar, fica um ponto de interrogação ali. Então, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, a gente fica abalado. Então, é bem... Acredito. A gente tem dois lados, né? Então, fechar o microfone, Márcio. Daiane, por favor, você consegue fechar o seu microfone aí, que daí está dando um pouco de eco aqui? Nós já passamos para vocês aí. Obrigado. A gente tem dois lados, né? Eu acho que aquele medo de passar, de contrair, né? De cair numa UTI, a gente já tem esse exemplo, né? Ainda está ligado aí. Aqui, peraí. Nós estamos procurando. Calma que dá. Esse é o desafio, outro desafio. Vamos falar sobre isso. Né? Nós somos enfermagem, né? Outro. Nós temos dois lados, né? Aquele lado do medo da contaminação, de levar para casa, né? Para a família, filhos, né? Mas a gente tem também o lado de que nós estamos vencendo uma pandemia, né? Nós temos que, esse é o nosso ponto forte, é o lado que a gente tem que se apegar para poder não deixar a peteca cair, né? E eu sempre falo para todo mundo, lá no hospital, que nós estamos vencendo algo único, né? Que é a nossa geração, espero que seja único, né? E que ninguém está se contaminando, né? Nós, né, a gente sabe que a gente tem poucos, muito da nossa equipe, sim, poucos se contaminaram, e os que se contaminaram, graças a Deus, não foram graves, né? Foram sintomas leves, e que nós temos todos os recursos cedidos pelo nosso hospital, né? Nós temos todos os EPIs,
nós temos todos esses treinamentos, nós temos uma gestão, uma direção, em volta disso, que está de olho na gente, eles se importam com a gente, está todo mundo olhando pela gente, né, sempre vendo se está tudo bem, se está tudo certo. Até o Mário, quando precisa de uma folga assim, a gente dá isso, a gente consegue ter essa flexibilidade. Se não dá também, eles entendem perfeitamente. Eu acho que isso aí tudo é uma questão de gestão, tudo é uma questão de você conversar com a sua equipe, trazer a sua equipe junto a você e estar sempre ouvindo individual de cada um, né? Isso é um trabalho que a gente faz dentro da equipe, né? Porque essa parte psicológica não afete tanto, né? Sim, sim. E nós estamos vencendo uma pandemia. Então, com segurança, isso que é o maior desafio. Perfeito. Então vamos lá agora, vocês, Daiane e Cassiane, como que está sendo esse enfrentamento aí de toda essa grande batalha aí dentro dessa dimensão psíquica, emocional, enfim? Então, na verdade, assim, como a Dayana falou, desde no começo, quando a gente começou a atender os pacientes de Covid, sempre teve um pouco de medo, né? A equipe ficou um pouco preocupada, apreensiva, mas graças a Deus, com o decorrer do tempo, o pessoal foi vendo que era tranquilo, que tinha IPI, tinha tudo, todo mundo ficando mais calmo, né? Mais tranquilo. E aqui no Rossio, a gente sempre teve um acompanhamento psicológico, sempre teve um acompanhamento da capelania. Eu tive Covid também, acho que fui uma das primeiras funcionárias aqui da UTI que teve Covid, e sempre teve todo o apoio da equipe, apoio da Dayana, do pessoal da CCIH, todo mundo, né? A capelania, a psicóloga sempre perguntando como é que a gente estava, sempre vindo dando apoio, tendo reuniões, toda semana tem reunião com a psicóloga, né? Para a equipe toda. Então, acho que isso é muito importante, né? Um acompanhamento dos profissionais da enfermagem. Perfeito. Daiana, quer complementar algo? Como a Cassiana falou, a Cássia é uma funcionária que já tem muita experiência, então acredito que é por isso que ela também teve essa tranquilidade quando ela positivou, ela teve sintomas mais leves, né? Então, assim, da UTI ela foi a primeira funcionária a positivar, e o meu maior medo, assim, como coordenadora, era isso, que de repente todos os funcionários se positivassem, todo mundo afastasse, eu ficasse sem equipe, né? Eu acredito que todo mundo que iniciou ali na linha de frente, o maior medo era esse. Então, para nós, acho que a primeira segurança que a gente teve foi quando a direção fez uma reunião e passou essa segurança para nós. Quando nós vimos os EPIs, tivemos os treinamentos, conseguimos ver que cada um realmente não iria faltar, a gente teve o segundo passo de segurança. E quando os funcionários começaram a aparecer positivos, foi muito tempo depois da UTI estar aberta. Então, no começo, a gente sempre ficava com aquele medo. Ai, a garganta. Ai, uma tosse. Ai, uma dor diferente no corpo. Ai, será que eu tô com Covid? Será que eu tô com Covid? Será que eu tô com Covid? Então, e a equipe que iniciou ali na UTI, a minoria positivou. A gente tem muito pouco funcionário positivado, como o colega disse. Os funcionários que não estavam no setor Covid positivaram muito mais do que nós que estávamos no setor Covid. Então, hoje, com 4 meses de UTI aberta, eu tenho 2 enfermeiras positivadas e 13 técnicos apenas, o resto todos negativos. Tem sintoma, vai para o pronto-socorro, coleta todos os exames necessários, fazem tomografia, até a própria direção do hospital, né, ela deixou claro isso em reuniões, foi no setor. Qualquer funcionário, mesmo que passe mal em casa, vem diretamente para o hospital, passa pela triagem no SESMIT, faz tomografia, coleta o exame. Então, o colaborador, ele tem todo o atendimento aqui no hospital mesmo. A não ser aquele que mora muito longe, quis procurar uma unidade básica próximo da casa, se for durante o dia, ou UPA, né, nas 24 horas, mas a maioria dos colaboradores tem total autonomia para serem atendidos aqui no hospital, independente de ser dentro do horário do trabalho ou não. Ele vai vir, vai ser triado pelo SESMIT do hospital, vai ser assistido aqui no hospital, e se precisar de atendimento, vai ser atendido aqui no hospital. Então, técnico de enfermagem, enfermeiros, a gente ainda não teve nenhum que precisou de UTI.
mas nós tivemos um médico, que é coordenador de uma das UTIs, que precisou de UTI. Então, ele positivou Covid, quase precisou de ventilação mecânica, tubo e tudo mais, mas com um trabalho muito eficiente, de nossa dedicação total de toda a equipe, e ele também se ajudou bastante, ele conseguiu, né, ficar na UTI por 10 dias, mas não precisou de ventilação mecânica e tudo mais. Porém, como eu disse anteriormente, a Cassiana tem um psicológico muito bom, ela conseguiu se equilibrar, porém a gente teve funcionários que não. A gente teve funcionários que surtou mesmo, chorou, precisou de afastamento por uns dias, porque não conseguiu trabalhar com esse medo, não conseguiu enfrentar dessa maneira. E é funcionário que não é positivo. É funcionário que tem medo, receio de ser positivado, receio de ficar como os pacientes ficam ali na UTI, entubado, precisar de prona. Então, o atendimento da psicologia e da capelania foi fundamental nesse processo, porque a psicologia vai lá durante o período do trabalho, faz atividades com os funcionários de respiração, de concentração, justamente para que se desligar daquela loucura que está ali dentro da UTI, porque na UTI ninguém para, é corrido o tempo todo. Não tem como a gente falar que é tranquilo esse Covid, que está tranquilo trabalhar na UTI, porque não está. Ninguém para nenhum minuto. Como eu disse, para mim, como coordenadora, o meu cansaço não é nem físico, porque eu não estou totalmente ali toda hora na assistência do paciente, mas é o cansaço psicológico de ter que estar se preocupando em completar a equipe, de organização de todos os fluxos que já existem, adaptar novos, contratações, nossa, ausências no setor. Então, a gente enfrenta muito abalo psicológico. E a equipe técnica, muito mais. Porque além do cansaço físico, também tem essa questão psicológica da própria família, que tem muitos que têm filho pequeno em casa, uns que ainda são de colo, né? Tem 1 aninho, 2 aninhos. Então, e o medo de levar isso para o filho para casa? Então, abalou muito. Porém, a união, eu percebi que assim, o pessoal se uniu mais, o pessoal conseguiu comemorar uma alta. Imagina, quanto tempo que a gente não comemorava uma alta? A gente simplesmente dava alta e rápido, libera o box, porque tem outro do BS para vir. Então, a nossa rotina era essa. Lógico, né? Tinha pacientes que ficaram maior tempo dentro da UTI, quando ganhava alta. Ai, o paciente vai receber alta. Ai, que legal, vai com Deus, Dona Maria, vai com Deus, seu João. Nossa, que felicidade. Mas a gente nunca parou para falar, uau, o paciente está indo de alta depois de 30 dias de UTI, 17 dias de tubo, 18 dias de tubo, e está indo de alta. Então, imagina, a gente começou a comemorar isso. E para nós, um olhar para o outro e falar, olha, foi graças a você. Graças a você. Um olhar para o outro e saber que precisou do trabalho do outro. A equipe da fisioterapia junto com a gente, a equipe médica. Então, a gente viu esse diferencial. Ter fisioterapia 24 horas dentro da UTI, os médicos, nossa, totalmente dedicados, se esforçando, não correram, sabe? Covid, eles abraçaram a causa mesmo, estudando, e a questão mesmo da humildade, eu acredito que tem que chegar em muitos corações, porque muitas pessoas achavam soberanas, achavam que sabia tudo, teve que aprender com o técnico de enfermagem, teve que aprender com o enfermeiro, teve que aprender com o fisioterapeuta, médicos que tiveram que fazer novamente estudos sobre ventilação mecânica, e todos eles com medo também. Então, a gente viu muitas pessoas chorando no corredor, a gente viu médicos que a gente achava que tinha aquela cascona dura, que você nunca imaginou que ele ia chorar junto com você, ir lá na ilha e agradecer a equipe pelo trabalho, né? Não se achar soberano que conseguiu sozinho, mas ir lá e chamar toda a equipe técnica, toda a equipe que cuidou ali da assistência e falar, ó, muito obrigada, sem você eu não conseguiria fazer isso. Que o nosso coordenador médico, doutor Maurício, ele fez isso várias vezes, doutora Pamela, inúmeros médicos que estão ali com a gente, e chegar e agradecer a equipe, eu acho que isso fortaleceu. Isso fortaleceu o nosso emocional, a nossa psique e tudo. E o relacionamento mesmo. A gente começou a ver que a gente depende do outro, que a gente precisa estar junto e que sem o outro a gente não consegue fazer nada. Então, a gente conseguiu se acalmar, se unir, e isso que melhorou. E com certeza a capelania indo lá, fazendo um trabalho fantástico com a gente, orando, independente da fé que a pessoa tenha, né? Se é cristão ou não, mas eu acho que esse momento, a trabalhar a nossa espiritualidade foi fundamental.
Bacana. E diante disso, né, vocês falaram sobre aquilo que vocês têm feito junto das equipes, e tem uma pergunta da professora Kátia, lá de Londrina, que está nos acompanhando também. Ela é conselheira aqui do plenário do Corém, e ela está fazendo uma pergunta, se vocês têm implementado algum procedimento diferenciado no sentido de procurar humanizar o atendimento aos pacientes lá na UTI Covid. Né, temos acompanhado aí diante da própria mídia, né, alguns hospitais implementando até estratégias tecnológicas para que haja então um contato entre família e paciente. Enfim, na UTI existe essa possibilidade? Se existe, o que vocês estão fazendo ou pelo menos estão planejando fazer para tentar humanizar o atendimento desses pacientes? Aproveitar, Daiane, que você que está aí de outro lado do mundo, fala para a gente aí como que está aí no Rossio. Então, já existe, lógico, um projeto onde nós gostaríamos de, uma vez na semana, fazer chamada de vídeo dos pacientes com seus familiares. Mas isso vai depender também de aparelhos eletrônicos, a gente precisava ter um tablet na UTI, a gente precisava, né, ou de um celular próprio da UTI para fazer isso, então isso requer custos, a gente tem que fazer orçamentos e tudo mais, mas esse projeto existe. Hoje, o que a gente consegue, e que a gente já fez para alguns pacientes e que teve condições de fazer, né, é a família gravar um vídeo, gravar um áudio, a nossa assistente social que recebe isso, celular corporativo do hospital, e a gente mostrar isso para o paciente, colocar o áudio para a pessoa ouvir, como a gente teve uma puérpera, a gente colocou o chorinho do bebê para ela escutar, a gente colocou áudios do esposo, para tentar, de alguma maneira, melhorar a recuperação daquela paciente. Vídeos dos filhos e tudo mais, para alguns pacientes, né, que a família tem acesso. Então, tudo é muito novo para nós ainda, essa implementação, mas nós estamos com esse projeto, sim, de tentar colocar vídeos, áudios da família dentro da UTI, visto que é uma UTI de 52 leitos e que hoje tem mais uma de 51 e mais uma de 22. Então, não seria apenas para um setor, é algo que nós precisamos estudar, implantar, mas são para mais de 100 leitos de UTI. Então, é algo que não é fácil para fazer, mas em certas particularidades, famílias que conseguem estar fazendo isso, a gente vai sempre disponibilizar esse material. O áudio, o vídeo. Se o paciente está entubado, para nós ali colocar um áudio do lado, não é difícil fazer isso. Agora, para um paciente que está acordado, mexe muito com o emocional. Então, nós teríamos que, por exemplo, ter a avaliação da psicóloga primeiro, ver qual é o diagnóstico que ela vai fazer e saber se o paciente tem condições de assistir aquele vídeo. Porque já existe, né, os dois lados da moeda. O paciente melhorar com aquele vídeo, melhorar com aquele áudio, ou ser muito pior, ele ter crises de ansiedade, ficar ansioso, ficar nervoso, os sinais vitais já vão ser alterados, taquicardia, hipertensão, então tudo isso tem que ser avaliado, por isso que é uma equipe multidisciplinar, a gente não pode fazer sozinho. Então, a gente sempre está avaliando cada caso em particular, tempo de UTI também, como nós já tivemos caso de mãe e filho dentro da UTI, irmãs, irmãos, conseguiu dar um atendimento humanizado de tudo, de uma mãe e um filho, que é o Maicon, né, e a Catarina. Na alta dele, nós levamos ele até o box da mãe, os dois se olharam, se falaram. Na alta dela, ele foi receber ela. Então, foi assim, algo extraordinário, foi lindo, foi incrível, e foi muito bom naquilo. A equipe inteira chorou, foi maravilhoso, todo mundo se emocionou, e os dois foram de altas. E os dois estiveram entubados, em estado grave, nossa, muito críticos. E os dois foram de altas. E um filho recebeu uma mãe numa alta Covid, que é ex-paciente, foi extraordinário. Ótimo. Leandro, Mário, como que está sendo isso lá no Complexo Hospitalar do Trabalhador? A gente tem uma UTI humanizada, não tinha, na verdade, né? Que independente da idade, o familiar podia ficar 24 horas, né? Isso para nós foi muito duro, porque nós lutamos muito para conseguir isso anteriormente, e com o Covid tudo mudou, né? Não pode mais visita, não pode mais acesso. O que até foi o diretor do hospital, o Dr. Gessi, ele implementou que o
os pacientes, eles podem, nós podemos fazer videochamada, foi disponibilizado para cada UTI um celular corporativo, né, onde a gente faz videochamada com os familiares, né, e os pacientes, a gente libera o celular para os pacientes, obviamente, que estão bem, eles ficam com o celular dentro sem problema nenhum. Eles podem ligar para o familiar, eles podem fazer chamada de vídeo se eles tiverem, ou aqueles que não têm celular por algum motivo, né? A gente faz por eles também, né? Até eu já fiz chamada de vídeo para o familiar do meu celular, né? Sem problema nenhum. A gente tenta fazer o possível e o impossível para poder dar um atendimento humanizado para todos esses pacientes, né? Independente do que seja. E na própria UTI, quando a UTI é humanizada, a recuperação do paciente também é mais efetiva. Ah, sim. Colocar o familiar, né, Com certeza. agregar o familiar nesses cuidados, há uma positividade também no resultado final. Que existe não sei se a palavra correta é estigma, assim, mas quem vai para a UTI, né, Fechado, parece que a gente né? não sai, não é? Aí eu fico imaginando, eu me coloco no lugar do paciente, assim, longe, aí tá bom, eu já estou num lugar que não é muito fácil. Aí eu estou longe da família, eu não tenho visita, eu não tenho televisão, sei lá, né, se a gente pode dizer isso. Eu não tenho contato, eu só tenho vocês totalmente paramentados, que eu não enxergo direito, né? eu não consigo tocar em vocês, né, que nessa hora, apesar que a luvinha dê, que difícil, gente. É muito difícil os pacientes, né? Até na UTI do complexo, a equipe da Covid-2, né? Que até o Kessler, né? Que fez live aqui, eles colocaram a foto de cada um no crachá para quando for atender, né? Para poder enxergar. Para os pacientes poderem ter ver quem que está atendendo ele, né? Então, ele fez um trabalho bem bacana com isso. E a gente está nessa luta, né? De que a gente tenta ao máximo fazer com que eles se sintam... Porque nós temos que evoluir, porque a tecnologia está aí, ela faz parte da nossa vida hoje, né? Sim. E eu trabalho com celular direto, todo mundo depende do celular para trabalho hoje, né? Então eu acho que as pessoas também não podem se afastar totalmente dessa tecnologia. E se isso faz bem para o paciente e não faz mal, né? Não tem problema nenhum. Muitas instituições, antigamente a gente via assim, não, é perigoso filmar e ninguém tem medo, todo mundo trabalha assim. Outra coisa que mudou, né? Todo mundo não precisa ter medo. Eu sei fazer meu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho de forma adequada, né? De forma correta. Eu não tenho medo que me filme, eu não tenho medo de câmera, eu não tenho medo de nada, né? Tem gente que está aqui, né? Aqui é o mínimo. É bem o mínimo que a gente faz, o mínimo que a equipe faz para o paciente é o máximo do paciente. Então ele se sente muito valorizado também com isso. Com certeza. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta do Cleberson Carvalho, mas assim, eu acredito que essa pergunta até já foi respondida, que ele fala sobre a interação da equipe de enfermagem com o restante da equipe multiprofissional, né, da Iane, tanto Leandro também já falou né, um pouco sobre essa questão, mas obrigado aí, Cleberson, por estar participando e mandando essa pergunta. Enfim, para a gente fazer um apanhado geral e um fechamento, né, dessa oportunidade aqui, quando a gente começa a falar, né, em cuidado, que isso é o que nos dá, né, a nossa mola propulsora para nos apresentarmos como profissionais, é mostrar o que fazemos para o cuidado, e isso foi, né, podemos dizer que hoje a equipe de enfermagem, né, dos hospitais de Curitiba, do Paraná, estão demonstrando que estão cuidando dos pacientes, né? Não estão participando só simplesmente de um tratamento, mas estão cuidando, estão fazendo enfermagem, né? Então, diante de tudo isso, vocês falaram sobre as potencialidades, sobre as dificuldades, mas hoje, como vocês estão lá, enfrentando tudo isso, mas ainda assim, demonstrando essa esperança, eu gostaria que vocês deixassem, né, um recado, né, uma mensagem para esses inúmeros pacientes que de repente, né, já passaram por uma UTI e hoje já estão aí entregues para a sociedade, curados, para os nossos profissionais, que não são poucos, são muitos profissionais de enfermagem que estão aí dentro das UTIs, né, como vocês falaram, olha, a gente teve as pessoas que estiveram com Covid, mas não tiveram em UTI,
Contudo, nós lá no Hospital de Clínicas estamos passando por uma situação porque um colega nosso de muito tempo de UTI está com Covid, né? Foi para uma unidade de internação e desde semana passada está na UTI, entubado, em estado grave, né? E tudo isso mexe com, né, com todos nós, por termos visto uma pessoa que trabalhou tanto tempo em UTI, né? E agora ele está dependente dos cuidados da UTI, né? Então, ao Josué e a sua família, porque tem muitos profissionais de enfermagem na família, sobrinha, irmã, são todos da enfermagem, mandar a nossa solidariedade, né, o nosso sentimento de que tudo vai dar certo, né? As coisas vão, a oração que todos estão emitindo, né, as vibrações, energia positiva, tenho certeza que vai sair dessa. Então, vocês que têm vivenciado isso, né, passe uma mensagem, porque são algumas pessoas que estão nos acompanhando agora, mas outras virão essa live gravada e vão ouvir vocês falando, né, sobre essa perspectiva, sobre esse olhar para o futuro, sobre essa esperança que a enfermagem pode dar, né, de cuidado, de excelência e de que nós estamos avançando. Então, fica à vontade, Mário, comece você. Assim, ó, falar sobre SUS, né? Todo mundo conhece o SUS, mas conhece o SUS na porta de entrada, não conhece o serviço terciário, como que é um hospital. Então, para aqueles que dependem de um hospital, pode ter toda certeza, a gente estamos preparados para atender o Covid. Fica tranquilo, o hospital terciário não é tudo aquilo que a gente pensa, a equipe ela é bem humanizada, ela é profissional, ela vai cuidar bem de vocês e vai tentar, né, a gente fala, né, vai devolver vocês aos seus familiares com todo aquele respaldo que vocês têm com a gente. Bom, já finalizando, né? Muito obrigado pela oportunidade cedida, tá? Agradecer a todo mundo, todo a Justina que, né, que me indicou para vir aqui, né? A Cristiane Serafim, a nossa gerente lá do Hospital de Reabilitação, toda a direção do hospital. Não vou falar o nome de todo mundo, senão vai longe, Tem né? muita gente. Mas eu acho que, como o Mário falou, acho que todo mundo pode ficar tranquilo, né? Que todas as equipes estão preparadas para o atendimento do Covid. Todo mundo está com bastante energia, todo mundo está com muita vontade. E os profissionais, nossos colegas, força, né? Tenham paciência, que tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. É uma fase ruim, mas nós vamos passar por isso. E a enfermagem tem força, a enfermagem é guerreira, né? E a arte de cuidar é nossa. Vamos lá, Cassiana. Então, o que a gente pode dizer assim, né? É como colocaram, tem nas paredes ali, nos corredores da UTI, tem vários recados, várias mensagens bíblicas, e tem duas palavras que eu acho que é força e coragem, né? E eu acho que é o que a gente precisa agora. Força e coragem para todo mundo e esperança. Eu acho que é um momento difícil, tá ruim para todo mundo, não é só para a enfermagem, né? No geral. Que, como o colega falou ali, vai passar, né? Daqui a um tempo a gente vai pensar nisso tudo como uma coisa passageira e vai ficar tranquilo. Eu espero que um dia volte tudo ao normal, né? E aí tem que ter esperança. É isso. Também gostaria de agradecer a oportunidade e o convite, né? Da gente falar aqui um pouquinho para vocês da nossa rotina. Como os colegas disseram, o serviço público, o serviço SUS, é um serviço maravilhoso. Você não vai precisar ir para um hospital particular para ser bem cuidado, você não precisa estar no Albert Einstein para ter o melhor atendimento. Graças a Deus, aqui no Paraná, nós temos uma equipe maravilhosa de profissionais. Eu tenho colegas no Brasil todo, estudei numa universidade estadual no interior do Paraná, e que vieram muitos de vários estados. E hoje a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, que a gente conversa muito. Então, a nossa realidade aqui no Paraná é bem diferente de muitos lugares das nossas colegas. São Paulo, que foi um caos terrível, Rio de Janeiro, enfim. A gente ainda não viveu tudo que eles viveram lá. Então, a gente é privilegiado por isso. Acredito que a população tem que entender que tem que continuar se cuidando, que tem que ter o isolamento, que a gente não pode mais agora que está, acredito eu, começando
aqui amenizar um pouco a questão dos internamentos, aquela loucura que estava maior antes, né? A gente parece que deu uma estabilizada, mas não é por isso que o pessoal pode achar ou acreditar que o Covid acabou, que já pode fazer reuniões e aglomerações. Eu acho que todo mundo tem que continuar com essa conscientização de que tem que estar restrito, sair de casa o mínimo possível, para que nós, profissionais da área da saúde, também possamos enxergar a esperança, porque quem está ali todo dia de máscara, de EPI e tudo mais, somos nós, os profissionais da área da saúde. Os familiares em casa, eles não têm ideia do que nós passamos todo dia, né? O corrido que por exemplo, tá com vontade de ir lá fazer xixi, desprezar a diurese e não conseguir, porque você tem que correr, fazer um outro atendimento, receber um novo paciente. Então, eles têm que entender que nós estamos nos esforçando, que nós estamos dando o nosso melhor. A gente, cada dia é um dia novo e cada dia você tem que resgatar energias, você tem que entender, colocar na tua mente que isso vai acabar para que você tenha força e coragem para prosseguir e que nós precisamos da ajuda da população também. Que todos tenham consciência de que os profissionais que estão na linha de frente deixaram familiares em casa, muitos ficaram doentes, estão se recuperando, estão voltando para o trabalho. E isso é muito importante. As pessoas hoje, né, o ano da saúde, o ano da enfermagem, mas muito mais que isso, muito mais que palmas, muito mais que agradecimentos, eles têm que entender realmente o nosso serviço, que não é fácil, que é pesado, mas que nós estamos fazendo o nosso melhor para que aquele doente saia recuperado, saia restabelecido e volte para casa. Como ontem, numa alta, uma paciente virou para mim e falou: Daiana, você não está acompanhando a alta de uma mulher. Você está devolvendo, a equipe da UTI está devolvendo uma mãe para uma família, está devolvendo uma esposa para o marido, está devolvendo uma filha para uma mãe. A própria paciente disse isso. E como ela mesma disse, hoje eu dou valor num abraço, hoje eu dou valor numa ligação, hoje eu dou valor num toque. Como isso fez falta para mim nesse tempo aqui na UTI? Como fez falta não ver ninguém? Então, isso são relatos de uma pessoa que acabou de sair de alta de uma UTI. E a UTI não é o fim da linha, como muitos pensam. E foi para a UTI e morreu. Não, tem esperança lá dentro da UTI. Tem trabalho duro lá dentro da UTI. Tem gente fazendo o seu melhor dentro da UTI para que a mãe volte para casa, que o pai volte para casa, que o vô volte para casa. E o paciente olhar para a equipe, olhar para a Cassiana, olhar para os colegas de trabalho nosso que estão ali e falar muito obrigada. Gente, não tem o que pague isso, né? Lógico que, né, hoje a enfermagem ser valorizada, ser reconhecida, querer o aumento no salário, querer diminuir a carga horária, isso são projetos que a gente já, né, vem lutando há muito tempo, só que nesse ano o dinheiro não vai pagar o serviço que a gente fez ali, porque você colocou a sua vida em risco para estar ali. E acredito que todos que enfrentaram esse desafio foi porque gostam, amam o que fazem. Porque se você não ama o que você faz, se você não gosta do teu trabalho, você não conseguiria fazer o que todos esses profissionais da área da saúde estão fazendo hoje ali dentro da UTI, dentro dos postos, dentro das unidades de internamento, dentro das UPAs, se não tivesse realmente amor à profissão. É lindo ouvir, né, os nossos colegas que mesmo estando, né, nesse serviço que realmente é árduo, né, um serviço perigoso, mas ainda com a mesma garra, né, com o mesmo empenho, né, com a mesma vontade de fazer a enfermagem cada vez melhor, fazer a enfermagem cada vez mais fortalecida. Então, parabéns a vocês que estão desempenhando essa atividade. Reitero que vocês contem conosco. O Corém também não tem medido esforços para estar com os profissionais dentro dos serviços de saúde. Toda a fiscalização está nas unidades, nos serviços, e tanto vocês, né, que estiveram conosco, quanto as pessoas que estão nos ouvindo, contem com o Corém. Né? Contem com o Corém, à medida de que as dúvidas surjam, à medida de que as dificuldades surjam, que nós possamos somar a força, né? E podemos fazer a enfermagem mais forte, né? Mais aguerrida ainda mais. Né, mesmo em tempos de pandemia. Agradeço a participação então do Mário, técnico de enfermagem, também da Cassiana, técnica de enfermagem, da Daiana, que é enfermeira, coordenadora de uma UTI, né, da maior
vamos dizer, da maior UTI do Paraná, também do Leandro, coordenador de UTI do complexo do Hospital do Trabalhador. Saiba que o serviço que vocês estão prestando aos nossos usuários do Sistema Único de Saúde. Isso tudo só enaltece o trabalho da enfermagem, enaltece o trabalho do SUS, e isso, com certeza, vai ser registrado na história, né? Daqui 20, 30 anos, nós vamos ter descendentes que vão estudar nos livros de história sobre isso. E nós vamos poder dizer, nós estivemos lá e nós sobrevivemos. E a enfermagem mudou a partir dali, para melhor, né? É isso que a gente espera. Então agradeço também a todos vocês que estiveram conosco, participando, mandando as suas perguntas, estiveram contribuindo também, estiveram nos ouvindo, né, durante essa 1 hora e pouco, né? A nossa felicidade, o nosso incentivo de falar sobre a profissão, sobre os avanços, né, tão grande que a gente vê quando, né, foi ver, o tempo passou. Mas isso é muito bom, é gratificante. Agradeço a presidente que esteve aqui conosco, né, trazendo também toda a sua luz, né, e o seu desejo de que essa enfermagem paranaense sempre seja preponderante, né, reconhecida, né, e que tem sido, né, uma guerreira incansável em busca dessa melhoria. Então agradeço à presidente Simone, aos nossos colegas da comunicação, Quitéria, a Flávia, ao Felipe da TI, que estiveram aqui conosco, né, atrás das câmeras, né, dando todo esse suporte. Então, um abraço, mandem um cordial abraço virtual, né, a todos os colegas aí da equipe de enfermagem multiprofissional do Hospital do Rossio. Vocês também levem nossos cumprimentos aos colegas lá do Hospital do Trabalhador, e nós aguardamos vocês nas próximas lives que estão aí agendadas, né, via aqui a esse canal, diretamente aqui do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigado.